Bom dia, bom dia. Oi, Ludi, seja muito bem-vinda. Olha, as Eringers chegaram aí de uma vez só, né? Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão? Muito frio por aí, aqui esfriou um tiquinho. 10 graus por aqui, gente. Aqui no sul tem uma curiosidade que aí no Centro-Oeste a gente não costuma fazer. Olhar a temperatura, assim, do dia. A previsão de tempo, assim, é uma coisa muito comum. Primeira coisa que a gente acorda quando faz por aqui. Você gosta de frio, né, Lari? Primeira coisa que a gente faz, na verdade, até pra lavar cabelo, lavar roupa, a gente dá uma olhada na previsão de tempo da semana, tu acredita? É uma cultura disso aqui. E eu até peguei já a mania, primeira coisa que eu acordo, eu já olho qual vai ser a temperatura do dia. Hoje estava em 10 graus. Muito frio, gente, para uma candanga. Ela tá querendo mais, né, Ludi? Mais frio. Corajosa. E aí, meninas? Animadas? Como é que vocês estão aí? Segundo dia da semana. Gosta não, Ludi? Vamos no olhinho aqui. Para ajudar na concentração. Gente, vocês costumam usar esse aqui? Aqui, ó. Óleo essencial. É muito bom, viu? Muito bom mesmo. Esse é para concentração. A pessoa precisa. Muito bom, muito bom. Gosta? Olha, tá vendo? É muito bom. Eu não tinha o costume de usar, mas comecei a usar. Gostei muito. Ajuda bem. Eu tô usando para concentração. Me ajudar a concentrar. Meninas, sem muita enrolação, vamos fazer uma leitura. Na verdade, eu tô com esse projeto mais pra gente poder compartilhar um pouquinho sobre mudança, sobre transformação. Eu acho que tudo que é pra melhorar, eu acho que é válido, né? E esse livro aqui, ó, é um livro maravilhoso, eu recomendo, assim, é um livro que eu gosto sempre que eu posso, eu revejo, releio. E ele falou muito, assim, eu gosto da experiência que o livro, como eu falei pra vocês, eu sou influente, já vocês vão estar passando por essa pesquisa comportamental também. Bom dia, Tatá. E vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. Pra mim faz muito sentido experiência. E eu quero compartilhar com vocês esse livro. A experiência que eu tive com esse livro, quando eu cheguei em Florianópolis, ele foi um tapa na minha cara, mas um tapa bom. Um tapa necessário, assim, porque eu cheguei aqui em Florianópolis, aliás, e é muita coisa nova, né, gente? Muita coisa nova. Muitas percepções, muitos medos, porque eu vim com a cara e a coragem e a fé, então eu não conhecia ninguém, então tava parecendo um bichinho assustado. E esse livro, ele me ensinou a aterrar, a olhar assim para as minhas verdades, olhar para dentro de mim de uma forma muito forte, e foi o que me fez respirar e aterrar. Eu sempre digo pra vocês, né, que assim, ó, tá perdida, tá assustada, tá aflita, olha pra dentro de você. Olha pra dentro de você,
Oi, Ana, bom dia. Olha para dentro de você porque você é o seu melhor caminho. Você é a sua bússola. Quando você começa a se perceber, começa a se concentrar em você, as coisas fora, ao seu redor, elas começam a diminuir do tamanho. Porque às vezes você olha e fala, vê um monstro assim, vê algo assim, né, que você fala, meu Deus, eu não vou dar conta disso, como é que eu vou superar isso? Mas quando você olha para dentro de você, começa a se perceber, começa a se sentir, as coisas vão pegando, vão se equilibrando. E aqui a gente vai falar sobre isso, e foi uma das experiências que eu tive com esse livro, porque ele tem, são 9 leis maravilhosas, assim, que uma das que me aterrou bastante é verdade. Vida é verdade. Mas eu não vou me antecipar pra gente poder curtir um pouquinho juntas esse capítulo de número 1. O desejo de jogar tudo pelos ares. Vamos lá? Talvez você conheça pessoas que, embora sejam dedicadas, talentosas e íntegras, parecem se sentir presas às próprias vidas ou às situações das quais não conseguem se libertar. Percebem-se cansadas, em sofrimento, em uma ou mais áreas da vida, por não terem se esforçado. Que fique claro, mesmo tendo caminhado tanto, tendo se movimentado, lutado para atingir os próprios objetivos e alcançados muitos deles, ainda se confrontam com uma sensação de vazio, uma insatisfação muitas vezes inexplicável diante de tanta tensão. Quem nunca, gente? Quem nunca se sentiu assim, hein? Homens e mulheres com esse perfil aparentam externamente estar muito bem, afinal de contas, não lhe falta nada. É aqui que se abre espaço para a ansiedade, a tensão, o estresse e até a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o segundo país com o maior número de deprimidos no mundo, com 5,8% da população afetada pelos problemas, perdendo apenas para os Estados Unidos, de 5,9%. A média mundial é de 4,4%. Digo isso tudo porque um dia já me vi neste lugar. Eu era obeso, estava em depressão, vivia estressado e ansioso. Até um dia... atendia muitos clientes, mas praticamente só trabalhava. E mesmo sendo tão íntegro, tão trabalhador, mesmo fazendo um bom dinheiro, ele não durava. Vivia num relacionamento desarmonioso, de muitos conflitos com a minha esposa. Pouca coisa em minha vida parecia avançar. É também neste cenário que ganha um espaço na vida de muitas pessoas as dores sem qualquer causas físicas aparentes, aquelas que os médicos não conseguem explicar. Alergias, resfriados constantes, pressão alta e dores no estômago, para citar algumas das mais comuns. Isso mesmo, nossas emoções podem afetar o nosso corpo. E segundo um número cada vez maior de profissionais da medicina, podem influenciar diferentemente no desenvolvimento de doenças como o câncer e a diabetes. Por exemplo, portanto, se não quiser adoecer gravemente, não basta comer muita salada e praticar exercícios físicos. Se você tiver um ataque nervoso por dia, não vai ter frango grelhado que dê conta de manter o seu corpo funcionando perfeitamente. Ao longo do tempo, aprendi que nossa vida se dá basicamente em 3 áreas: saúde, física e emocional, relacionamentos, carreira, dinheiro e negócios. Em abril de 2004, quando tive a mais profunda e severa crise da minha vida,
estava estagnado nas 3. É muito comum ver pessoas com problemas em ao menos uma dessas áreas. Por exemplo, rico e sarado, mas não consegue ter nenhum relacionamento amoroso. Ou casado e saudável, todavia não consegue fazer dinheiro desejado. Ou até um profissional de sucesso com uma família sólida, mas que está sempre doente ou com sintomas. Ou ainda um multimilionário com sobrepesos e constantes conflitos com os filhos e esposa. Para ilustrar melhor, compartilho um caso típico que encontro com enorme frequência em minhas mentorias individuais. Executivos importantes que se destacam nas empresas, batem todas as metas, trabalham 15 horas por dia e estampam as capas dos cadernos de economia dos principais jornais. Homens de ferro, que de quebra ainda acordam todos os dias às 5 horas para correr 10 quilômetros antes de começar a trabalhar. Uau! Sem dúvida, desempenhos altíssimos no que se refere à carreira e à atividade física. A questão é que muitas dessas pessoas não se dão um fim de semana sequer de descanso. Não relaxam. Não conseguem dar atenção aos filhos e aos cônjuges. Isso quando consegue se casar e ter filhos. Pá, né? Tapa. Para muita gente é normal identificar tanta desestrutura na família e ver os filhos indo mal na escola, adoecendo com frequência e estagnados na vida. Viciados, desconectados de suas origens e sem qualquer respeito, honra e gratidão aos que vieram antes, papai e mamãe. Agora me diga, para você, faz sentido estar indo tão bem em sua carreira, ganhando dinheiro e ver seu núcleo familiar caindo em pedaços? Não somente o núcleo familiar, mas também o casamento, que fica sem paixão, sem intimidade, sem namoro e muitas vezes sem sexo. Que quando acontece é a cada 4 anos. No dia 29 de fevereiro, no dia 29 de fevereiro, que convencional chama-se de sexo bissexto. Falo isso, pois ajudei em mentoria milhares de pessoas que me confiaram suas vidas sem reservas e me confidenciaram essas tristes realidades. Você sabe que estou falando a verdade. Do lado oposto, já conheci homens e mulheres com um bom equilíbrio em casa, mas patinando no trabalho, passando longos períodos sem renda ou com uma renda muito aquém do que entregavam ou desproporcional ao talento que tinham. Também já ajudei pessoas se arrastando em empregos que não tinha nada a ver com o próprio perfil, com o próprio estilo, mas que estavam paralisadas, sem conseguir fazer qualquer movimento consistente em busca do que realmente gostavam de fazer e que dariam vazão ao talento que tinham, ao máximo potencial que podiam atingir. O resultado, mais uma vez, infelicidade. Esse é o contexto em que ganham força as fantasias de pedir o divórcio, mudar de emprego, de profissão, de cidade. Na cabeça dessas pessoas o problema está fora, sempre ligado a causas externas, mas na maioria das vezes elas deveriam estar olhando para dentro. É quando a ficha começa a cair e as pessoas pensam, tenho tudo, mas parece que sempre me falta algo. Está tudo bem, mas sinto um vazio. Nesse ponto, o que resta é a desmotivação, a procrastinação de tarefas básicas do dia a dia, o desespero, a frustração, ao toque do despertar. Conheço pessoas que precisam ativar 7 vezes o módulo soneca do telefone até conseguir se levantar. Não podemos nos esquecer de outro sintoma clássico da tristeza, a angústia, ao ouvir a música tema do Fantástico, o programa jornalístico da noite de domingo, a Globo. Quantas vezes, né? Ai, Jesus.
É aquela vontade de desistir e chutar o balde, jogar tudo para o alto, sumir. Tudo isso acompanhado de explosões diárias por problemas fúteis, intolerâncias, impaciências, raivas incontidas. A dor que causamos ao que mais amamos começa a se manifestar. As consequências de não se fazer o movimento que precisa ser feito já está presente na carreira e na empresa. Experimentamos em nossas vidas aquilo que acreditamos ser. Reflita honestamente. Será que dá para viver assim? Sempre faltando algo? Afirmo que não. Uma lição que aprendi com o passado é que aquele homem cheio de problemas me trouxe até aqui. Eu era um adulto dominado por minha criança interior. Era fofo, querido, simpático, brincalhão, educado, disponível, o que, diga-se de passagem, sou até hoje. Mas isso não bastava. A vida não é feita de amor. Esse modelo funcionou apenas até a minha irmã Milene chegar. O nascimento dela trouxe à tona questões importantes como a minha baixa autoestima, a necessidade que tinha de agradar a todos. Por isso, comecei a trabalhar tão cedo, aos 10 anos. Consegui chamar a atenção dos meus pais dessa forma e gostava mesmo de trabalhar. Foi assim até eu ser paralisado em 2004 pela série de doenças que já compartilhei com você. É interessante, né, gente, nós falarmos a respeito desses temas, porque uma das coisas que a gente sempre fala na constelação é o equilíbrio entre as partes. Quando a gente não tem essa clareza de que tá tudo bem, a vida é assim mesmo, tem sorte no dinheiro, azar no amor, né? Muitas das vezes a gente se percebe desse jeito, assim. A gente está envolvido nessa cultura de que ou você tem dinheiro ou você tem amor. E aí você tem que escolher entre o amor e o dinheiro. E aí às vezes você tá ali feliz, mas os resultados aquém do esperado. Ou às vezes você abre mão da felicidade e você investe no dinheiro. Então você fica nessa briga, né? E não faz sentido essa escolha, porque nós somos seres plenos. Nós nascemos, nós somos destinados à plenitude. Porque o nosso Criador, ele é pleno. O nosso Criador, ele é perfeito. Ele não iria nos criar para sermos incompletos, infelizes. Faz sentido para vocês? E aqui dentro desse contexto, o Marcelo, ele fala, né? O autor, ele fala sobre essa questão e eu queria justamente trazer isso aqui pra gente conversar a respeito. Quantas vezes você não chutou o balde aqui? Quantas vezes você não chutou o balde de algum projeto que você estava fazendo porque você não estava se sentindo pleno? Eu falo isso porque isso aconteceu comigo, não nesse momento da leitura desse livro, mas relendo, eu lembrei de uma situação onde no início da minha jornada, ali por volta dos meus 20 e poucos anos, eu tinha resultados assim. Sempre fui muito boa para dar resultados, eu sempre fui uma pessoa muito de frente, né? Hoje eu uso outras nomenclaturas, eu sempre fui muito desbravadora. Então, isso é características de pessoas que geram uma disrupção, que geram resultados. O problema disso tudo é que quando eu olhava para os meus relacionamentos estavam decadentes, assim. Então, chegou uma época da minha vida que não valia mais a pena para mim conquistar, não me preenchia. Então eu não tinha o conhecimento necessário, que era uma fase que eu tinha
trabalhado e agora eu precisava trabalhar outra fase. Por exemplo, eu tinha facilidade de fazer dinheiro, mas tinha dificuldade de fazer relacionamento, de melhorar, de construir relacionamentos saudáveis, né? Então, o que que eu fiz? Falar, entre o amor e o dinheiro, então prefiro o amor. Então, eu comecei a me sabotar. Comecei a não querer mais fazer, conquistar, porque não preenchia o meu coração. Então, não fazia muito sentido. Então, eu comecei a buscar aquilo que me faltava, porque eu achava que aquilo ia preencher o meu coração. Resultado, não preencheu. Porque nós somos seres plenos, nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o dinheiro e os relacionamentos. E aí, dentro desse contexto, se a gente não tem o conhecimento necessário, a gente fica quebrando a cabeça, a gente fica se sabotando, entrando em autossabotagem. Porque assim, eu fazia assim, no início da minha jornada, eu investi muito tempo em correr atrás, né, dos meus objetivos, conquistar e tudo mais, estudar e tal. Então, eu trabalhava muito, tinha resultados, Deus nunca me deixou faltar, assim, tudo que eu estabelecia, eu conquistava. Mas chegou um tempo que não fazia mais sentido, então eu comecei a me sabotar, porque eu achava que o que preenchia meu coração estava em outro lugar. Eu não tinha autoconhecimento, de jeito nenhum. Então eu ia tateando a vida, assim, às cegas. Quem aqui, hein? Quem aqui vive assim, às cegas, tateando assim, ó? Vai dando certo aqui, hein? Meio que você vai vivendo assim, né? De olhos vendados, assim, você vai tateando a vida, assim, tô indo aqui no trabalho, tá dando certo, aí conquistei, aí deu certo pra mim, mas meu coração ainda continua vazio, aí eu começo a tatear, entrar, e aí eu começo a andar por outro caminho e esqueço aquele outro, viver, gente, tateando, e isso é um perigo. Autoconhecimento abrir os olhos para você saber como você funciona. Como você pode dirigir um carro de olhos vendados. Esse carro é a sua vida. Entende? Esse carro, esse volante é a sua jornada. Como você pode guiar a sua vida, fazer escolhas assertivas, se você não sabe como você funciona, que tipo de motor é o teu, que tipo de combustível é necessário para você andar, como é que você faz as suas escolhas. Eu era dominante, eu era uma pessoa dominante, mas não sabia que eu era dominante. O dominante, ele tem, a pessoa que tem o perfil comportamental dominante, ela é desbravadora, ela é uma excelente líder, o que ela coloca a mão, ela faz. O problema é que ela é muito boa no fazer, mas em relacionamentos ela não é tão boa, ela é impaciente, ela não gosta de esperar, ela é acostumada a fazer sozinha. Então ela é boa para resultados, mas ela não é tão boa para relacionar. O que ela tem que fazer aqui? Abrir mão dos resultados? De maneira nenhuma, isso é autossabotagem. Ela tem que evoluir, se conhecer, para poder melhorar os relacionamentos dela e ter uma vida mais equilibrada entre resultados e relacionamentos. Porque, gente, perna direita, perna esquerda, dinheiro, relacionamento, entende? Então, quando você não sabe como você funciona, você acaba abrindo mão das suas forças. Entende? E quando você não sabe, quando você não se conhece, você começa a se sabotar. Tem gente que não tá nem aí para resultados, assim, quer só
love in the stories. Vida é verdade. Vida é movimento. Já tá até antecipando os outros capítulos, mas vida não é só amor, gente. Vida tem desafios, vida tem movimento, vida é necessário essa evolução, porque senão você estagna, senão você adoece. Então a vida não é só relacionamento. A vida é um complemento entre relacionamento e desenvolvimento financeiro, conquistas. Ninguém vive só de amor, eu vou falar nisso. É um equilíbrio e nós precisamos entender como nós funcionamos. Tem gente que só quer saber de resultado, infeliz no amor. Conquista, mas não tem com quem comemorar. E tem gente que não busca resultados, não busca conquistas. E aí fica só nos relacionamentos good love. Mas, dentro desse contexto, como você pode viver a vida com as pessoas que amam sem recurso? Como você pode desfrutar? Como você pode proporcionar boas experiências sem recurso financeiro? Uma coisa não anda sem a outra. A vida, ela é feita para ter equilíbrio. Nós somos seres plenos. Deus, ele não criou ninguém pela metade. Deus, ele nos criou para sermos plenos, bons relacionamentos, bons resultados. Nascemos para ser cabeça, não caudas. Nascemos para governar e não sermos governados. Se tem alguma coisa que não está equilibrada, eu preciso parar e olhar para onde? Se eu olhar para fora, vai dar ruim. Porque eu vou achar que o problema é sempre o outro. Eu vou achar que o problema sempre está fora. Então eu vou entrar em autossabotagem. Se eu estou tendo resultado e eu não estou feliz, o problema são os resultados. Vou abrir mão dos resultados. Se eu estou em um relacionamento legal, mas não me sinto feliz, não me sinto realizada, eu vou olhar, se eu olhar para fora, eu vou achar que o problema está no relacionamento. O problema do tá no aí se o relacionamento é um problema, eu dou um jeito no relacionamento. O problema é que eu mudo de relacionamento e o problema continua. Eu mudo de trabalho e o problema continua. Eu mudo de cidade e a cidade continua, e o problema continua. O problema não está fora. Fora é apenas um reflexo do que está dentro. E isso é que a gente precisa entender. Só que a gente só consegue olhar para dentro quando a gente busca autoconhecimento. Enquanto a gente não entender isso, nós não vamos conseguir avançar de uma forma equilibrada. É sempre abrindo mão de algo que é importante para nós. E aqui a ideia, meninas, é justamente falar sobre a questão a importância de você cuidar do seu emocional para você não entrar em autossabotagem. Principalmente nós, a maioria aqui do perfil, eu creio que são empreendedoras. E a importância de você cuidar da sua saúde mental e emocional para os desafios do dia a dia são cruciais. Porque o empreendedor, ele está em desafio todos os dias. Ele precisa olhar para dentro dele, cuidar do emocional dele, se desenvolver, porque os resultados dele é um reflexo do interior. E muitas das vezes, quando o empreendedor deixa de olhar para dentro dele, começa a olhar para as situações externas, ele se perde. Ele deixa de ganhar porque ele está olhando para fora. O empreendedor, gente, é uma pessoa que assumiu uma autorresponsabilidade de se desenvolver. Como administradora e como consultora de negócios, eu digo para vocês, e também terapeuta, né, que aí agora casa tudo. Porque assim, ó,
como terapeuta, eu consigo analisar as questões emocionais e como administradora, eu consigo olhar para o negócio. Então, quando a gente junta essas duas visões, nada mais é que a empresa é um reflexo do dono. A dor do dono é a mesma dor do negócio. Se o dono, ele é muito focado em resultado, se o dono do negócio, ele é muito focado em resultado, ele vai se esquecer de relacionamento. E aí ele pode ter problemas com funcionário, problemas com clientes, problemas com fornecedores, problemas familiares. Por quê? Porque o foco dele está no resultado. E se, ao contrário desse empreendedor ou empreendedora que tem foco no resultado, o foco dela for no relacionamento, ela começa a abrir mão dos resultados. Não, depois você me paga. Não, depois eu cobro. Não, depois a gente resolve isso. Vem cá, vem tomar um café. Isso tudo é reflexo do seu interior. Se você não sabe como você funciona, como você vai conduzir um negócio? Não é muita sandice. Não é, gente? Como é que eu posso liderar um negócio sem saber como eu funciono? Os meus medos serão os medos do meu negócio. As limitações do meu negócio. Tem gente que tem medo de crescer, tem gente que tem medo de mudar. E aqui o Marcelo, ele fala muito sobre isso. O Marcelo, ele fala nesse livro, ele fala que ele era simpático, ele era querido, ele era amigo. Fazia dinheiro? Fazia, mas mesmo o foco dele não estava em fazer dinheiro, o foco dele estava em relacionamento, por causa de uma carência e uma necessidade de ser reconhecido lá no início ali da infância dele, quando a irmã dele chegou e ele precisou se destacar em uma outra área para ser visto pela família. Então ele tinha resultados por consequência dessa carência, mas o que ele queria mesmo na vida, emocionalmente, ele queria ser reconhecido, e não é diferente conosco. Quando nossas carências, quando as nossas limitações ainda não estão sendo gerenciadas, nós acabamos que, ao invés da gente buscar um equilíbrio entre resultado e dinheiro, aliás, entre resultado e relacionamento, nós ficamos apenas trabalhando para ser reconhecido. Queremos trabalhar, mas o dinheiro é consequência. Sim, o dinheiro é consequência, mas você tem que ter uma intencionalidade nas suas ações. Eliane, a vida é sobre dinheiro? Não. Dinheiro é recurso. Dinheiro é o combustível. Combustível para você cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, investir no seu propósito de vida, levar a sua mensagem para outras pessoas. Entende? O dinheiro, ele não é o objetivo fim. Ele não pode ser o objetivo fim, porque senão ele não tem, você não vai ter força necessária para gerar ele. Porque o dinheiro, ele precisa de um destino, porque ele é emocional. Então a ideia é justamente você entender a importância do dinheiro. Sim, o dinheiro ele tem uma importância assim na sua vida, porque ele é um recurso para você viver a sua missão, para você viver o seu propósito. O propósito, gente, é a receita do sucesso. Eu sei que quando a gente começa a olhar de uma forma madura para a vida, a gente começa a entender que o equilíbrio é necessário até mesmo para você ter uma vida de paz, uma vida plena, uma vida sem sofrimento. A vida, ela é dor no sentido de você ter uma lição a partir daquele movimento de dor. Mas a vida não é uma constância de sofrimento. Isso nós precisamos ressignificar. Você não precisa abrir mão do relacionamento para você ter dinheiro, nem abrir mão do dinheiro para você ser feliz no relacionamento. Isso não existe. Isso aí é autossabotagem.
Consegue? Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Nós já estamos há 40 minutos aqui de live. Hoje nós falamos a respeito do porquê que às vezes a gente tem vontade de jogar tudo pro alto. Sabe por quê? Porque nos falta autoconhecimento. Muitas das vezes você, por falta de autoconhecimento, você joga tudo pro alto. Porque não faz sentido para você olhar para a jornada que você já trilhou. Não abra mão da sua jornada. Não abra mão do seu negócio. Primeiro, busque orientação, busque conhecimento. Quantas clientes, gente, eu já atendi que são mega profissionais. Só que por causa de uma infelicidade no relacionamento, por falta de uma estratégia clara, por falta de autoconhecimento, elas se sentem infelizes e aí acham que a culpa é do negócio. Atrelam essa infelicidade, esse vazio ao negócio. Aí abre mão do negócio. Abre mão do negócio e volta para recomeçar ali do zero, sendo que ela poderia ir para um outro nível. E aí é difícil você falar assim, e assim, ó, é difícil você conversar com uma pessoa dessa, mas a verdade ela precisa ser dita. Às vezes você não precisa mudar de direção, de caminho, aliás. Às vezes você só precisa de uma nova percepção. O Marcelo aqui, antes dele ser um constelador, ele era um consultor de negócios. E aí, depois que ele passou pelas crises existenciais, né, de dores, doenças e tudo mais, ele fala sobre o novo caminho que ele começou a trilhar. E ele passou a ser treinador psicoemocional, mas ele continuou sendo consultor. Não, agora talvez de uma forma muito mais plena, não só organizacional, mas também emocional. Entende? Então, dentro desse contexto, ele deu um up no negócio dele. E aí, é a mesma coisa que eu te falo, assim, ó. Às vezes, minha amiga empreendedora, o que você tá precisando é só dar um up no teu negócio. Talvez o que você esteja precisando olhar para a tua jornada, olhar para o teu negócio de uma forma mais madura. Olhar com um novo olhar para o mesmo caminho. Às vezes é só uma mudança de percepção para você começar a valorizar o que você tem e melhorar a tua jornada. Aí, ó. Sem destino, mas hoje quero sucesso em todas as áreas da minha vida. Muito bom, Lúcia. É isso aí. Entende, gente? Tem que olhar de forma madura para a jornada. Nós somos seres plenos, precisamos buscar o equilíbrio na plenitude. Não adianta a gente se lançar em uma área só da nossa vida e falar, eu não dou conta de relacionamento, eu vou me enfiar em trabalho para preencher a minha mente. Isso é fuga. Eu não sou muito boa em gerenciamento, não. Ixi, não sou muito, nasci para fazer dinheiro, não. Eu nasci para ser só love. E aí vem as frustrações, gente. Não adianta. A conta chega e a vida é uma colheita. Antes de você abrir mão da sua jornada, não faça isso. Não abra mão da sua... Antes não. Não abra mão da sua jornada. Não abra mão da autorresponsabilidade sobre os seus resultados, sobre o seu negócio. Eu me coloco aqui à disposição. Vamos bater um papo. A sessão diagnóstico, gente, ela é gratuita. Já vai te abrir um leque assim, ó, das infinitas possibilidades que você tem dentro do negócio que você tem hoje, da vida que você tem hoje, a gente consegue entender. A maioria dos desafios que nós vivemos hoje é por falta de conhecimento. A própria Bíblia fala isso, né? Pereceis por falta de conhecimento. E o autoconhecimento, então,
Eu sempre falo, autoconhecimento é a chave para você viver a plenitude que Deus te deu. Deus colocou tudo em você, mas você não sabe como realizar. Como executar essas ferramentas que ele colocou em você, tá? Então, gente, pra gente não se alongar, eu quero te dizer assim, ó, não jogue tudo pelos ares. Você é especial demais. Deus, você é a imagem e semelhança do Criador. Acredite você ou não. Se você sentar comigo, eu te falo quais as características de Deus que estão impressas em você. Acredite, você é um ser divino. Você é a imagem e semelhança do Criador. Se você não consegue ver isso, você precisa limpar as suas lentes. Você precisa se conhecer. Porque você é isso e não dá para negar. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é um ser divino. Então, querida, querido, se ame, se valorize. Busque se conhecer. Busque ter plenitude na tua vida através do autoconhecimento, da cura, das dores, né? Dos traumas, tá bom? Meninas e meninos, não sei como é que tá aí, mas amanhã nós estaremos falando, né? Sobre culpa. O chicote da alma, tá? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E eu espero que tenha feito sentido para vocês. Vou deixar essa live gravada pra gente poder continuar. Falando, estou devendo, tô só esperando a edição e vou encaminhar para vocês, tá? Nós vamos ficando por aqui. Beijo no seu coração, convida mais pessoas para estarem aqui conosco. Se fez sentido para você, se você quiser bater um papo, para ter uma nova percepção em relação ao teu momento, a tua vida, é só me chamar no direct. Eu estou à disposição, tá bom? Beijo no coração, um bom dia, até mais.